Para quem está vindo a primeira vez aí no encontro, seja muito bem-vindo. Esse é o 16º encontro da comunidade Python em parceria e o segundo em parceria com a comunidade Ruby, aqui de Belo Horizonte. Esse é um encontro sem fins lucrativos, né, feito pela comunidade, para a comunidade. Então, quem já veio e está voltando, é isso que fortalece a comunidade. Hoje a gente vai ter algumas atividades bem legais. A gente tem aí 4 palestras, tem um coffee break às 3h30. A gente vai parar para fazer um lanche ali, uma meia hora, trocar uma ideia. E no final tem as Lightning Talks, que são palestras de 5 minutos sobre o que você quiser falar. E é muito legal o espaço da Lightning Talks, que é o espaço mais democrático que tem no encontro de comunidade, é a Lightning Talk. Você pode colocar o seu nome aqui e vir falar 5 minutos sobre o que você quiser. Não tem nenhum tipo de restrição, a única restrição que tem é quanto a durar 5 minutos. E aí a gente conta com a colaboração da galera, para que a gente vai colocar um cronômetro, quando rolar as Lightning Talks, deu 5 minutos, a gente aplaude a pessoa, ela está no meio, no fim, a gente aplaude e vem o próximo, que é o legal que dá a dinâmica da coisa também. Então quem quiser participar das Lightning Talks, eu vou passar um papelzinho daqui a pouco aí, você coloca o seu nome e a gente faz aqui, ela vai acontecer às 5 horas, pelo nosso cronograma aqui. No final do evento também tem uma coisa legal. A gente foi para Python Brasil, que aconteceu agora em novembro em São José dos Campos. E a gente esteve lá e foi uma conferência muito importante, porque a gente está renovando, a gente renovou a diretoria da Associação Python Brasil. Então a diretoria antiga da associação saiu e entrou a diretoria nova. E tem algumas proposições de diretoria, algumas coisas, e no final do evento, para quem quiser, no final do evento, depois que as coisas acabarem, o evento se encerra oficialmente, e quem quiser ficar, a gente vai fazer uma mini assembleia da comunidade Python MG para a gente discutir os próximos passos do ano que vem. O que a gente vai fazer ano que vem, como que a gente vai se organizar os encontros, os PyBars, quem vai ficar responsável por cada coisa. Tem a ideia de fazer um evento com o Py, né? Tem a ideia de fazer uma Python Sudeste, enfim. Aí a gente vai discutir algumas coisas. Quem quiser ficar para participar é super bem-vindo também, independente aí se é a primeira vez ou a 10ª que está vindo no encontro. É importante a gente discutir isso aí. Então, sem mais, meu amigo Cássio. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Cássio Botaro, trabalho no Diário Associados. Para quem conhece, é o grupo que hoje conta com o Estado de Minas e mais alguns outros. Não sei se vocês sabem também, lá tudo é Python. Então, eu basicamente trabalho nesses portais, Grupo Gacerto, Portalwire. Mas hoje é uma palestra extremamente técnica e acadêmica. Ela não é difícil de ser acompanhada. Uma pequena consideração que eu tenho que fazer é que ela é feita em Python 3. Alguns códigos que serão passados possivelmente não rodarão no Python 2. Por uma questão de escolha didática do código. A apresentação e o código vai estar totalmente disponível no meu GitHub, cassio.github.io. E eu vou ter um repositório onde vai estar a apresentação, que vocês vão ver que não tem muita coisa, e o que realmente importa que são os códigos. Os códigos, aqui eu vou mostrar um pouco interativo, vai ser um bem live coding, mas lá eu vou deixar tudo já escrito, inclusive com explicação passo a passo e o porquê, coisas que talvez eu fale aqui, mas lá vai estar escrito, caso você perca alguma coisa aqui hoje. Então vamos lá, para começar essa apresentação de conceitos de linguagem de programação aplicados à linguagem Python. É o conhecimento teórico aliado à prática. Enquanto eu estava fazendo graduação lá em Lavras, eu tinha uma matéria que se chamava Linguagem de Programação. E ela ia obrigatória você fazer o 1 e o 2. 1, você via basicamente esses conceitos que a gente está vendo aqui. A 2, você via sobre paradigmas, funcional e lógico. Porém, ela tinha uma 3 optativa, que eu também fiz, porque eu achei interessante essa parte
E tudo que vai ser falado aqui, embora seja aplicado em Python, na verdade isso daqui se aplica em várias outras linguagens. Tem muita coisa, muitos conceitos daqui eles são aplicados em Ruby, Java, C, qualquer outra linguagem. Então, eu vou começar a falar sobre tipagem. A tipagem, ela tem algumas características. A primeira coisa é uma tipagem forte. O que é uma tipagem forte? Se vocês já trabalharam com JavaScript, por exemplo, o que acontece? Se você tem um número e soma com uma string, uma cadeia de caracteres que contém algo numérico, ele vai fazer uma conversão de tipo. Ou seja, ele pega a string, converte aquilo para número e soma. Porém, isso, principalmente em JavaScript, costuma dar alguns resultados inesperados. Se vocês tiverem curiosidade, depois digitem what destroy all software ou procurem por what JavaScript. Tem algumas palestras, eu acho que eu vou incluir inclusive o link delas depois nesse slide. Que são coisas que acontecem. Ele simplesmente converte um dos dois lados da operação e pronto. E ele não mantém, inclusive, por exemplo, o operador mais, que a gente aprende que ele tem a propriedade comutativa, ou seja, A mais B igual a B mais A, isso não é válido. Então, linguagens que fazem esse tipo de conversão, elas têm a tipagem fraca. Então, vamos pegar aqui o Python. Opa. Roda o terminal aqui, para a gente poder brincar. Então, vamos supor uma variável A, que ela recebe um número, e uma variável B, que recebe uma string. Como eu disse, em Python, ele não vai fazer a conversão de tipos. Então, se você tentar somar A mais B, se você tentar fazer A mais B, ele vai lançar um erro. Ele vai falar que não é suportado você somar um número com uma string. Então, você tem que explicitamente converter um dos lados. Isso é o que a gente chama de tipagem forte. Porém, a única exceção, que não é bem uma exceção, são os tipos numéricos, porque afinal, como todos os tipos numéricos eles descendem de uma mesma, todos eles vêm do mesmo, como posso dizer, do mesmo pai, como todos eles vêm do mesmo lugar, todos são números, você consegue fazer operações como, por exemplo, se eu fizer 1.0 mais 1, ou seja, eu estou somando um float com um número inteiro, ele vai transformar para o maior, ou seja, como o float ele tem casas decimais e o número inteiro não tem, então ele pega aquele 1 e faz a conversão. É o único caso onde você tem conversão de tipo. Somar 1, se você inverter o operador, ele retorna o float também? Sim. O Ruby já é tapado nisso aí, se você inverter ele retorna o meu. Aí, uma outra coisa que dá para você ver, e a princípio, a primeira vez que você vê, você acha que e o vezes. Quando você tem uma string e multiplica por um número, isso vai voltar alguma coisa em Python. Aí você fala, que conversão estranha. Na verdade, isso daqui não é uma conversão, tá? Isso aqui é uma sobrecarga de operador, e eu vou falar sobre sobrecarga de operador um pouco mais pra frente. Mas voltando aqui então, eu falei sobre tipagem forte. Então você já sabe o que é tipagem forte e tipagem fraca. Você tem a tipagem estática e a tipagem dinâmica. Tipagem estática é quando eu tenho uma etapa de compilação. O Python, ele não tem bem uma etapa de compilação. Então o que acontece? Quando você vai rodar um código Python, ele tem uma compilação que gera bytecode, e esse bytecode é interpretado. Isso é por questão de otimização. Mas ele não tem uma análise do seu código, como por exemplo tem a linguagem C, que ele já em tempo de compilação ele avisa, esse tipo aqui você está tentando fazer uma operação que não é permitida. Em Python ele não vai dar esse erro, a menos que você já esteja em tempo de execução. E por ele também fazer essa análise de tipo em tempo de execução, você consegue fazer coisas como o A receber 1 e em seguida o mesmo A receber uma string. Então você pode mudar esse tipo daquela variável, porque variável em Python nada mais é do que um rótulo. Você cria, porque tudo é objeto, então você rotula aquele objeto falando, isso daqui é um A. Se no momento você cria um novo elemento, você
passa a rotular, fala que ó, esse rótulo A pertence agora a esse outro elemento, já não é mais esse elemento anterior. E se não tiver referência a esse elemento, o Python tem o que chama de garbage collector, que vai pegar esse elemento e eliminar ele da memória. Isso é bastante interessante. Aí, aqui vem uma coisa controversa, que é tipo primitivo. Acho que é o próximo tópico, né? Eu falei sobre conversão e correção. Na verdade, sobre conversão e correção, ainda tem um detalhe interessante, que eu fui perceber enquanto eu fazia esses usuários. Porque todo mundo fala, não, para você converter uma variável em Python, você usa uma função chamada string, str. Por exemplo, eu quero converter em string um número. Só que, na verdade, deixa eu contar para vocês que str, ele não é... Esse str ali, ele não é uma função, ele é na verdade um construtor da classe. O str é a classe. Então isso é... Eu me surpreendi um pouco quando eu vi, porque eu achei que realmente era simplesmente uma função de conversão. Na verdade não, você está instanciando a classe. Então você tem uma equivalência de você fazer A recebe 2, ou se você fazer A recebe str 2. São a mesma coisa. Aí falando sobre tipos primitivos, isso é um pouco... Normalmente quando você fala de tipos primitivos, são aqueles tipos que já vêm, por exemplo, o inteiro. Só que o inteiro em Python, ele não é bem um inteiro. Ele é uma classe inteira, mas tudo é objeto. Então, você não pode bem falar que você tem tipos primitivos em Python. O que seria mais correto seria falar que Python tem tipos built-ins, ou seja, tipos que já vêm com a linguagem. Então, se eu faço uma variável A que recebe 5, essa variável A ela é um objeto. Eu tenho aqui os métodos. Deixa eu limpar e mostrar. Eu tenho aqui métodos e atributos pertencentes a esse objeto. Então, eu não posso falar bem que isso é um tipo primitivo. Além disso, a gente tem que o número complexo é um número built-in. Então, se eu quiser fazer aqui que a variável B, vocês podem ver que tem um tipo. Tem um tipo complexo que já é built-in da linguagem. Ele já é meio que padrão. Além desses, tem vários outros, que quando você pega um material de iniciante de Python, você vê, eu vou poupar, ficar falando um por um, porque eu acho que tem coisas mais interessantes para se ver. Como eu disse, a lista de conversão, a conversão de tipo, são funções, que na verdade não são funções, são construtores. Por exemplo, eu vou dar um frozen set. Eu pego uma lista, que é um tipo built-in do Python, que tem 1, 2, 3, 4, 4. E faço um frozen set dela. O que é um frozen set? Como o nome da variável diz, é uma lista imutável sem repetição. O próximo tópico é comparação e outros operadores. O que acontece se você tentar comparar o 2 com a letra A? Alguém quer chutar? Ele dá um nullable types. O que acontece? O Python 2 ele compara, né? O Python 3 ele meio que corrigiu isso. Porque, você falava que o Python tinha tipagem forte. Só que na hora que você comparava um número e alguma coisa, na verdade essa comparação era muito complexa de entender. Porque tinha regrinhas. Se você compara uma dupla com alguma coisa, dava uma coisa. Se você compara uma lista com alguma coisa, o resultado é outro. Então já estava virando quase um JavaScript. Aí o pessoal foi agora, corrigiu o comportamento, você não compara tipos diferentes. A única exceção dessa regra... E eu acho que aí ele comparava o valor em ASCII daquela número, né? É porque a string no Python 2 é um byte. Então ele pega o valor em byte daquilo e comparava com o número. Então por isso que ele faz essa comparação. O none sempre é menor do que todo mundo. A regra é none é menor do que todo mundo. Quando é tipos diferentes, ele olha pelo, acho que o nome do tipo, primeira letra do nome, é uma coisa assim. É umas regras meio loucas. E como eu disse, agora ele não compara mais. A única curiosidade é a questão da comparação.
porque maior, menor, maior que, menor ou igual a que, todos eles vão dar erro. Porém, se você fizer a string A foi igual a 1, ele volta falso. É porque aqui ele já consegue ver que são tipos diferentes e já retorna falso. A comparação, e uma outra coisa que é legal, é que aqui agora o operador de diferente, ele também já tem mecanismos para verificar tipo e já falar que é diferente. Tipo, ele agora realmente é sempre o oposto da operação de igual. Acreditem, não é. Tem casos que você fazia o oposto não ser realmente, o diferente não ser realmente o oposto do igual. Continuando, muita gente fala que Python não tem ponteiro. Mas ponteiro, realmente não tem um tipo ponteiro. Você não tem um tipo básico, a gente tem complexo inteiro, você não tem um tipo ponteiro. Mas o que acontece? Tudo aqui é ponteiro. Quando eu falo que eu estou rotulando alguma coisa, variável A recebe alguma coisa, na verdade o que eu estou fazendo por trás do mecanismo do interpretador é um ponteiro que está apontando para aquilo. E é um mecanismo, como eu disse, no momento que você faz uma atribuição, ele vai pegar aquilo que você está atribuindo, verificar qual é o tipo, então ele identifica, ele faz a tipagem em termos de execução, ele vai verificar, isso aqui é uma string. Então aquele ponteiro passa a apontar para aquele endereço de memória e aquilo passa a se comportar como uma string. Toda essa vinculação de tipo, ela é feita nesse momento. Então, só para mostrar isso, eu vou fazer aqui A recebe 1, B recebe A. Então, se eu faço aqui A é B, A é B. Porque eu tenho dois ponteiros apontando para o mesmo lugar de memória. Repara que eu fiz uma atribuição de um para outro. E uma coisa interessante que eu fui descobrir quando eu comecei a estudar também é que o Python tem umas economias de memória. O que acontece? Se eu fizer A recebe... Cássio, antes de você passar aí para frente, quando você falou A é B, você está perguntando se os endereços de memória são os mesmos. Os dois estão apontando para o mesmo endereço. Isso. Eu provo... agora eu vou ter que voltar lá, né? A recebe 1, B recebe A. E se você pega essa função ID, ela volta exatamente o endereço de memória. Então você pega o endereço de A, ele é o mesmo do endereço de B. Então o is nada mais é do que o is é como se eu fizesse ID de A igual a ID de B. Aí eu estava fazendo que o A recebe uma string, como eu disse, o Python tem algumas economias de memória. Se eu faço A recebe casa e B recebe casa, A é B? Sim. Por quê? É a mesma coisa, o Java usa essa mesma estratégia, tá? Ele faz um pool, como se fosse uma piscina de palavras que vão aparecer, então ele não precisa alocar duas vezes aquele endereço, porque elas são as mesmas palavras, então ele já aloca aquilo usando o mesmo endereço de memória. Strings são mutáveis? Não, imutáveis. Até por isso. E isso vale também para números. Se eu faço o ID de um número, se eu fizer A recebe 1. Cliquei, né? A recebe 1, B recebe 1. Se eu fizer aqui A é B, ele vai dar true. Isso vale até um certo número. Chega num ponto que isso já não é verdadeiro mais. Então, chega num ponto que o ID de A já é diferente do ID de B. É porque, na verdade, o Python coloca N números que ele já sabe, beleza, já está aqui. Se você colocar um número acima disso, aí ele realmente vai ter que criar aquele número. Mas então, de tipagem era isso. Vocês viram que tem ponteiros. Agora nós vamos falar um pouco sobre métodos. Métodos, a gente tem coisas bastante interessantes relacionadas aos métodos. Eu tenho, por exemplo, a questão de scope. O que é questão de scope? É resolução de nome. Como que o Python lida com resolução de nome? Vamos supor que... Vou voltar aqui no terminal, vou limpar, porque eu acho que em cima fica mais fácil de enxergar. Vamos supor que eu tenho um A que recebe a variável, o valor 5.
Aí eu defino uma função qualquer, vamos definir uma função qualquer, que ela recebe A, e ela vai printar para mim o ID de A. Vocês vão entender o porquê disso. Calma, ela vai printar o ID de A. Em seguida, ela vai fazer o A receber ele mesmo somado de 1. Em seguida, eu quero printar novamente o ID dessa variável A. E por último, pode fazer qualquer coisa. Então, eu vou fazer retornar A ao quadrado. Coisas interessantes que... Pode ter característica especial no nome de função. A partir de qual versão? Python 3. Se não me engano, Python 3 pode escrever em qualquer língua. Pode escrever em chinês. Nem todos os caracteres são aceitos, não, como nome de função. Mas boa parte são. Inclusive, eu tenho uma função no meu Git que é o somatório, que ela faz exatamente o somatório, e o nome dela é o sigma, que é o símbolo do somatório. Então, ele permite fazer coisas assim. Tem discussões sobre se é legal ou se não é legal. Eu fiz, como o Luciano Ramalho fala, para didática é legal. Poxa, todo mundo aqui fala português, então por que não colocar o nome da função em português? Mas aí, voltando aqui, como eu disse, esses códigos eu vou disponibilizar e eles são Python 3, tá? Se tentar rodar em Python 2, possivelmente não roda. Eu criei uma função qualquer. Se eu fizer essa função qualquer, passando como parâmetro o valor 3, o que vai acontecer? Ela imprimiu 2 números e o resultado. O resultado foi 16 e ela botou 2 números. Vamos entender bem o que ela fez. Primeiro tem uma questão de escopo. Como que funciona o escopo em Python? Ele sempre analisa o escopo mais local e em seguida vai procurando os escopos mais externos. Então, quando eu falo, quando eu estou ali na função, que eu coloquei ali para printar o ID de A, ele estava se referindo a esse A aqui. Só que, olha o detalhe, esse ID de A aqui, eu vou até mandar dar um ID de A, que eu esqueci. Opa, acho que eu não dei o A, né? Não foi muito bem. Não foi muito bem, eu mexi nele. Ok. Chama a função de novo, vai dar pra ver. Espera aí. Você passou como parâmetro 3 a função. Eu deveria ter botado o ID dela antes, desculpa. Repara que o ID de A está aqui. Agora eu vou chamar sobre A. Repara que o primeiro ID aqui, não era para ter passado 3, deve ter passado lá. Meu erro aqui. Repara que o ID que ele printou foi exatamente o mesmo ID do A externo. Ué, mas você não acabou de falar que o escopo é definido pelo mais interno, depois o mais externo? Isso aqui vem um detalhe importante. Python passa variável por referência. Você não tem passagem por valor em Python. Você não tem criação de uma cópia daquele valor que é utilizado dentro daquela função. Então, o que acontece? Até o momento que eu fizer alguma modificação, eu vou explicar, até um dado momento, esse A aqui, ele nada mais é do que um rótulo apontando para aquele mesmo endereço de memória daquela variável fora da função. E quando que isso muda? No momento que eu faço variável mais igual a 1, não sei se vocês lembram da função, no momento que eu faço A mais igual a 1, eu estou fazendo uma nova atribuição. E uma nova atribuição dentro daquele escopo, o que vai acontecer? Ele cria um novo rótulo local, e vai falar, ó, localmente, o A está apontando para esse novo endereço, que na verdade agora vale o A mais 1. Porém, lá no escopo externo, que é o meu escopo global, imagina isso como um conjunto. No meu conjunto global, eu tenho um rótulo A que está apontando lá por cima. Mas internamente eu tenho um outro A que ele está apontando para o 6, né? Eu acabei de trocar ali o valor dele, acrescido de 1. E na hora que eu mando printar a segunda vez o ID, ele já deu um número totalmente diferente, porque como eu disse, é aquele endereço de memória no escopo local. Então isso é questão de escopo. Porém, essa questão de escopo, ela tem uma coisa que é digna de nota, que é, eu posso falar para ele explicitamente
mexer na minha variável global. Eu posso falar para ele. Ele não vai mexer na minha variável global, ao menos que eu fale para ele. Mexa na variável global. Um único detalhe também é questão de lista. Se você tem uma lista, se você dá uma operação de append, ela é in place. Então ele vai alterar a lista de fora. Porque ele é uma operação que ela não cria um novo. Repara que não é uma atribuição. Quando há uma atribuição, é criada uma nova variável no escopo interno. Mas a lista, o append da lista, ele não é uma atribuição. Ele é mutável. Então o que ele vai fazer? Ele vai mexer naquele elemento externo. Você está com um ponteiro para aquele cara. Dicionário também? O caso do dicionário, uma boa pergunta, Rafa. Se você mexer nele interno, Mexe externo. mexe externo. Porque ele é mutável. A chave dele é imutável, mas ele é mutável. Então aqui, vamos lá. Vou dar um teste aqui naquela função. Eu fiz uma função. Tá? Essa função aqui ela é uma função global qualquer, que ela simplesmente vai pegar uma variável A, que é global, acrescentar o valor dela em 1 e retornar o quadrado daquela função. Então vamos ver isso na prática. Variável A recebe 3. Aí agora eu chamo uma global qualquer, uma função global qualquer, que não precisa passar parâmetro, né? Não definir parâmetro. Repara que o primeiro ID dela vai ser o ID global, do mesmo caso da outra. O ID dela é o ID global, o primeiro. O segundo já é um outro ID. Igual eu disse, fiz a atribuição, ele já cria naquele novo escopo uma nova variável. E, por último, ele voltou o resultado. Porém, o detalhe aqui agora é que, deixa eu subir um pouco aqui, se eu pedir a variável A, ela tinha um valor 3, certo? Agora, globalmente, ela tem um valor 4. Eu alterei ela, isso aqui não é uma boa prática, tá? Eu alterei a variável global em uma função interna. Mais um tópico sobre métodos é o método anônimo. O que é o método anônimo? É um método que eu não dou nome. Se eu não dou nome, ele é anônimo. Como que isso funciona? O método basicamente eu tenho valores de entrada e espero uma saída. Então aqui eu estou fazendo uma função para somar dois números. Eu tenho um lambda, que é, no lugar de você falar como def, você põe lambda, aí ele já não espera o nome daquela função, você passa os parâmetros de entrada, que no meu caso é x e y, e o retorno da minha função, que no meu caso eu retorno uma coisa só. Eu poderia retornar x e y, que é uma dupla, mas eu estou retornando um único número, que é a soma de x e y. Então aqui eu defini uma função. Ah, mas e qual é a utilidade de usar o lambda? Vamos supor que eu queira ordenar uma lista de nomes. Eu tenho uma lista de tuplas do meu banco, que veio do meu banco de dados, que contém um número e uma string. Aí eu quero ordenar por essa string. Então eu posso usar o lambda para falar, ó, a minha chave de comparação vai ser o segundo elemento de cada tupla. Então aqui eu estou ordenando não por número, 1, 2 e 3, mas sim por Cássio, Igor e Rafa. Então eu fiz uma ordenação léxica. E, porém, eu particularmente, agora venho, in my opinion, eu não gosto muito de lambda. Tento evitar sempre que possível. Uma outra maneira de se fazer essa mesma operação seria você invocando o item getter, que é uma função que já é do Python, você só tem que importar, e passar para ela qual item que você quer. O elemento 0, ou no meu caso aqui, né, o elemento 1. Então ele ordena do mesmo jeito. Eu prefiro não usar muito lambda. Eu particularmente não gosto de lambda. Mas aí, como eu disse, in my opinion. E o último conceito sobre métodos, que eu acho que eu já comecei a dar até um nó na cabeça de todo mundo. Realmente esses conceitos são para dar nó mesmo. São conceitos que depois que você aprende, você vê, caramba, interessante pra caramba. Eu vou falar sobre closer. Caramba, esse aqui é para dar um nó mesmo. O que é uma closer? Uma closer, basicamente, eu vou guardar uma função
Imagina que eu tenho uma função, só que aquela função, ela tem um ambiente relacionado a ela. É isso mesmo. Eu vou ter uma função que, junto a essa função, eu já tenho todo um ambiente definido. Vamos ver isso na prática. Eu defini uma função que chama makeInc, que ela recebe uma variável x. Porém, essa função, a única coisa que ela faz é retornar inc, que na verdade é uma função. Como o Python função é de primeira classe, eu posso fazer isso, uma função retornar uma função. Então o que eu estou falando? Você pega o x, guarda ele, ou seja, cria um ambiente em que o x vai ter um valor. E retorna para mim uma função que, toda vez que eu chamar essa função, ele vai somar o y mais aquele x que você definiu como sendo do ambiente. Então tem como eu definir um ambiente daquela função. Como que eu aplico isso na prática? Eu posso fazer o seguinte, eu vou definir uma variável chamada close1, que ela recebe, eu chamo makeInc, e eu passo um valor, que vai ser aquele valor, como eu disse, vai ser guardado, esse valor vai ser guardado associado àquela função. E eu posso fazer uma close2 em que, naquele ambiente, ou seja, no ambiente da close2, daquela função 2, ele vai somar 5. Então, toda vez agora que eu chamo a função 1, se eu chamar a função 1, ele soma 1. Se eu chamar a função 2, ele soma 5. Então, repara que eu tenho uma variável associada a que, como eu disse, são variáveis livres associadas a um ambiente, a uma função. Então, agora a partir daquele momento ela é associada a uma função. Isso é o conceito de close. É basicamente isso. Tem uso muito em decorador também. A gente faz exatamente essa prática de uma função dentro da outra e a função externa ela retorna a função interna, fazendo alguma modificação ou até mesmo verificação. Por exemplo, uma aplicação prática no login. Eu posso verificar alguma coisa, verifico se a pessoa está logada antes de realmente retornar executar aquela função. No caso, o closure aí vai acontecer só nesse contexto que uma função retorna outra função? Porque closure em si é você modificar uma função e relacionar a ela variáveis livres em tempo de execução. Eu não conheço nenhum caso onde eu consiga pegar uma função e realmente modificar ela em tempo de execução para poder trocar, a não ser desse modo, fazendo uma função e resolver outra. Mas cabe a gente pensar em algum modo, quem sabe? Eu realmente não conheço nenhum. Mas assim, a situação vai ser essa mesmo, né? Quer dizer, você tá, por isso que o pessoal fala que é metaprogramação, você está criando uma função, você está alterando o comportamento da função. Eu altero o comportamento de função em tempo de execução. Isso é a metaprogramação. Agora, mais sobrecarga de operadores e métodos. Isso aqui nem toda linguagem tem, tá? Isso aqui é uma peculiaridade que Python não tinha uma delas, mas que passou a ter, que é sobrecarga de métodos e sobrecarga de operador. Como eu disse lá atrás, não sei se vocês lembram quando eu comecei a apresentação, quando eu falei, quando eu multiplico uma string por um número, isso aqui, na verdade, não é uma conversão de tipo. Isso aqui, na verdade, é uma sobrecarga de operador. O que acontece? Eu vou atribuir aqui um número, 5, e vou fazer aqui nele um underline. Essa variável 5, toda vez que você faz, vou voltar ao exemplo, fica melhor, eu acho. Eu fiz o 3 vezes 2, então eu vou fazer o A recebe 2. Se eu fizer 3 vezes A, ele volta 2, 2, 2. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma função que a gente chama de método mágico em Python, que é o seguinte: se eu faço A, ponto, toda vez que eu fizer um 3 vezes A, ou A vezes 3, eu na verdade estou fazendo A, ponto, under, under 3. E esse método under, eu posso sobrescrever ele, ou seja, eu posso escrever ele de uma outra maneira. Isso é sobrecarga de operador. É porque todos os operadores, maior, menor, todos eles estão relacionados a alguma função. Então, como eles são relacionados a alguma função, você pode trocar essa função por alguma outra que você queira, fazendo assim a sobrecarga desse operador. Então, eu preparei um exemplo aqui. Eu vou fazer um magic int.
Vou declarar um inteiro mágico, que esse inteiro mágico, toda vez que você somar qualquer coisa com esse inteiro mágico, repara que ele é um inteiro. Eu estou simplesmente fazendo uma herança. Eu defini uma classe que é um inteiro e sobrescrevi o ADD dela. Falei, ó, o ADD agora vai ser, ele vai pegar qualquer coisa e vai botar 42. Você pode me passar qualquer número, eu vou te voltar 42. Então o que vai acontecer? Na hora que eu fizer o A receber Magic Int 3, e eu fizer A mais 3, 42. A mais 5, 42. Ele passa, como eu sobrescrevi aquele ADD, toda vez que eu chamo mais, ele na verdade está chamando a minha função e voltando para 142. Agora, uma coisa que não tinha, isso aí até o pessoal que costuma programar Python 2, acho que isso vai ser um pouco de novidade, é sobrecarga de método. Sobrecarga de método? Como assim? Acontece o seguinte, vamos supor que eu tenho um método coleta tweets. Eu trabalhei com o tempo com essa parte de mineração e eu tinha um método que chamava coleta tweets. O que acontecia? Uma hora ele podia receber uma string, outra hora ele podia receber uma lista de strings, porque eu poderia receber ou o que eu quero buscar ou uma lista de coisas que eu quero buscar. Opa! E aí, eu boto um isInstance lá, eu verifico quem que está chegando. Se for uma variável do tipo string, eu boto uma coisa. Se for uma variável do tipo lista, eu boto outra. No Python 3 agora você tem o single dispatch. Aí vamos lá. Single dispatch, que diabos é isso? O single dispatch ele funciona basicamente assim. Ele tem uma função que a gente chama de padrão, que é o seguinte: essa função padrão ela é retornada para qualquer tipo que não tiver registrado. Então, vou dar um teste aqui. Eu defini, ela é um decorador, esse single dispatch. Eu falei que a minha coleta tweets ela não faz nada se vier qualquer coisa que não for uma string ou uma lista, eu não quero que ela faça nada. Então, peça. Não faz nada. Em seguida, eu venho aqui, e falo, coleta tweets, registra para mim uma função, registra aí para mim, quando receber string, eu quero que você volte aí, parâmetro string foi passado. E repara que o nome dela, a gente, por convenção, coloca o underline. Então eu falo, essa daqui é a coleta tweets, só que é a coleta tweets quando uma string for passada. E agora eu vou fazer o mesmo com a lista. Coleta tweets para mim, quando for uma lista, fala para mim que uma lista foi passada. Na verdade, isso aqui seria alguma outra operação. Só que aí, para exemplo, a gente resume um pouco, bota em frente, achei mais simples. Vamos ver isso aqui na prática. Eu falei, vamos ver na prática. No momento que eu chamo a coleta tweets, se eu passar para ela um número, não faz nada. Se eu passar para ela uma string, ela já chamou aquela função, exatamente aquela função. Então repare que em Java, o que você faz? O Java chega à assinatura da função. Então como assim? Ele vai lá, pega o nome da função, verifica os parâmetros. Se os parâmetros são diferentes, ela tem o mesmo nome, mas os parâmetros são diferentes, ele considera como duas funções diferentes e na hora que ele pegar o parâmetro, na hora que ele for resolver isso, ele já olha lá, peraí, você passou um inteiro e uma string. Então eu já sei que eu devo chamar aquela função que espera um inteiro e uma string. No Python, ele faz um mecanismo similar, porém ele vai pelo que está registrado. Em vez de você ter ele olhar pela assinatura da função, ele vai pelo esse register. E se eu passar uma lista com qualquer coisa, ele fala que o parâmetro lista foi passado. Isso é sobrecarga de função, ou seja, eu tenho uma mesma função, repara que o nome é o mesmo, coleta tweets, mas com parâmetros diferentes. Se passar mais um parâmetro também
funciona? Mais de um Sim. como assim? Por exemplo, você passar um string e criar uma função. Não, sim, você pode registrar um string e um. Você teria que registrar ele com mais de um. Você teria que falar para ele, registra ele para mim, ele vai receber um inteiro e um string. Aí ele já sabe que quando receber um inteiro e um string, ele deve chamar aquela função. Como Java. Sim, sim. Lá naquele register, link, vírgula, list, vírgula, você pode ir passando várias listas de parâmetros ali. Então, sobrecarga de operador, como eu disse, você está mexendo nos operadores básicos, maior que, menor que, igualdade, mais, soma, multiplicação, tudo isso, na verdade, é uma função que você consegue alterar e falar, não, em vez de usar aquela função, usar a minha. E a sobrecarga de método é isso. Você tem o mesmo método, ele responde pelo mesmo nome, mas são métodos diferentes. Como diz um dispatch, ele vai receber os parâmetros e despachar para quem for responsável. Agora, o último tópico, que na verdade não é o último, mas ele é dividido em vários, que é paradigmas e outras peculiaridades. Isso aqui foi até engraçado. Essa palestra, ela surgiu porque a gente voltou da Python Brasil, eu estava com o Rafa e com o Igor, a gente estava discutindo sobre Python, aí eu comecei a conversar com eles sobre isso daqui, aí veio a pergunta, e Python? Qual é o paradigma do Python? Alguém quer chutar? Todos eles. Antes de eu dar a resposta, alguém quer chutar o paradigma? Todos eles. Mais alguém? Todo mundo acha que é todos eles? Ok, então vamos discutir sobre isso. Na verdade, por definição, se você pega o livros de conceitos de linguagem de programação, aquele livro que você vê na faculdade, CDista, esse mesmo, ele só considera 3 tipos de paradigmas: funcional, lógico e procedural. Por essa lógica, Python é procedural. Eu não concordo. De acordo com o CBesta, ele me diz que é procedural, mas eu vou mostrar que não é bem assim, as coisas não funcionam bem assim. Inclusive, um dos motivos do Python ter o self, enquanto a gente estava definindo objetos aqui, vocês viram que eu tenho que explicitamente botar o self. Isso é, na verdade, porque o Python dá suporte à orientação objeto. Eu vou falar mais sobre orientação objeto daqui a pouco. Só que esse self, se o Python não fosse tão funcional, ele possivelmente não teria o self. Tem um texto sobre isso, se alguém quiser pegar depois. Eu não trouxe isso para cá porque eu achei que seria um pouco complexo, eu não queria deixar essa apresentação mais complexa do que ela já era, mas tem um texto explicando por que Python tem o self explícito. Se você tirar o self, tem como tirar o self explícito, mas não convém. Então, eu acredito que, bem, Python, eu sou defensor de que ele multiparadigma, ele tem vários paradigmas. Talvez, vamos ver. Vou começar falando sobre paradigma funcional. O que é o paradigma funcional? É um paradigma que você tem aí linguagens que são puramente funcionais, por exemplo, Haskell, que ele trabalha basicamente ele trabalha basicamente com funções. Daí vem o nome funcional. Você vai ter ali. E Python herdou muita coisa do Haskell ao Go, principalmente. E se você falar que Python não é funcional, então vamos ver. Vamos supor a função reduz. Existem algumas funções que o paradigma funcional usa pra caramba, que é map, reduz e filter. Isso, você começa a ver paradigma funcional, você vê map, reduz, filter e mais uma outra característica que é o comprehension. Que em Python a gente ficou maravilhado quando o comprehension chegou. Hoje em dia dá para fazer comprehension com listas, com dicionários, com set, que é uma lista imutável. Quando chegou a gente, caramba, que legal! Cara, isso lá no funcional é normal. Você vai fazer uma função em Haskell, você usa muito esse comprehension. No Python não tem limitado não, né? O que é? Profundidade, você pode fazer um código. Não, você pode alinhar. Ele tem algumas limitações, mas como eu disse, ele não é puramente funcional. Ele tem muita característica funcional, inclusive ele puxa muito para o lado funcional. Se a gente olhar bem mesmo, ele é mais funcional até do que ele é mais funcional do que os outros, até mais do que orientado a objeto, que eu nem sei se pode classificar como paradigma.
Porque, na verdade, a orientação a objeto é uma maneira de se organizar código. Você vê isso até em Go, porque a maneira com que Go estrutura, de acordo com alguns livros que definem a orientação a objeto, Go não poderia falar que aqueles objetos em Go são realmente objetos. Saca? Mas isso é discussão para quando a gente falar de orientação a objeto. Calma. vamos surfar. Basicamente definir aí o margem, né? Aí agora, vocês vão entender por que eu vou definir essa margem. Eu vou definir agora uma lista de dados. Eu defini dados, são dados do tipo float. Agora eu vou definir uma função que ela basicamente vai fazer o quê? Ela acrescenta uma margem de erro. Ela pega aquela margem e acrescenta todos os números que tem nos meus dados. Esses dados vão ser passados para cá. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é acrescentar a margem de erro. Ela vai pegar um número e acrescentar uma margem de erro a ela. Ok. Aí me falaram, porra, Python, você fala lá de map, reduce e filter. No Python tem isso aí? Beleza, então eu fui e já apliquei todos numa tacada só. O que essa operação está fazendo? Vamos destrinchá-la em partes. Primeiro passo, eu dou um map. O que é o map? Eu repito uma mesma função sobre um conjunto de dados. Então, lembra que ela acrescenta margem de erro, que aplica uma margem de erro sobre cada um dos elementos? Eu pego ela e aplico sobre dados. Ou seja, eu estou acrescentando 0.1 a cada um valor desses meus dados. Em seguida, eu faço um filter. Aí aqui vocês veem um pouco da preguiça de chegar lá para ter um... Acabei de falar para não usar lambda, eu usei lambda, mas esse lambda é até simples, ele basicamente está pegando. Porque o filter, ele pega uma função e aplica, ele vai filtrar um conjunto de dados baseado nessa função. Ou seja, a minha função, ela basicamente pega um número, se ele for maior do que 1, deixa ele. Se ele não for, descarta. Então eu estou filtrando meu conjunto de dados para somente números maiores do que 1.0. E por último, eu faço uma operação de reduz, que eu pego todos os meus dados e reduzo a um único número. Então o que eu faço? Ele pega x e y, que recebe como parâmetro, e retorna x mais y. Então ele vai fazendo basicamente o seguinte: ele tem meu conjunto de dados, ele pega o primeiro, aí depois ele pega o segundo, soma os dois. Aí o retorno disso, ele soma com o próximo, e assim vai. Então, ou seja, no final ele soma todos e reduz a um único número. Isso é uma operação de reduz. Isso é uma operação que é puramente funcional. Aí, como eu disse para vocês, beleza, map, reduce e filter. No Python a gente costuma não usar muito map, reduce e filter direto assim, sabe por quê? Porque existe o comprehension. E no comprehension você consegue fazer exatamente o map, reduce e o filter de uma maneira até um pouco simplificada. Então vamos ver aqui uma função. Eu tenho uma função, por exemplo, normaliza dados. Essa função de normalização de dados, ela vai pegar. Aqui eu já faço um primeiro comprehension. Eu faço, eu quero gerar uma nova lista com os dados somados com a margem para cada dado que eu tiver nos dados passado como parâmetro. Isso vai retornar para mim uma lista, uma nova lista. Em seguida, eu vou fazer um novo comprehension, que é para simplesmente é um comprehension para fazer a soma de x para cada x na normalização de dados, se o x for maior do que 1. Repara que é a mesma operação de cima. Então eu fiz o filtro com o if, eu fiz a normalização de dados, eu fiz o map, e o sum é o reduce. Tudo isso aplicado de forma tudo no comprehension. Agora eu vou falar um pouco da orientação a objeto. Eu prometo que agora é um pouco rápido, eu já estou acabando, porque eu sei que o assunto é bem pesado. Agora só faltam dois assuntos. Orientação a objeto eu vou falar bem pouco, e quando eu falar de orientação a objeto eu já falo um pouco sobre o duck type, e por último coroutine, que eu não vou falar muito porque possivelmente o Júlio, que vai dar para esse dia assim que eu, vai falar mais. Então acho que é perda de tempo eu ficar explicando sobre coroutine, mas ele vai falar. Eu vou definir uma classe, que com essa classe eu acho que eu quero trazer algumas curiosidades do Python aqui. Essa classe chama termômetro. Eu defini duas variáveis aqui, que elas são variáveis de classe. O
que isso significa? Todo termômetro que eu instanciar vai ter esse mesmo valor no multiplicador e na constante. Porque essa é uma variável de classe. Aqui no meu init, eu tenho uma variável temperatura, que é a variável. Essa variável temperatura, ela é uma variável de instância, ou seja, cada instância que eu criar vai ter uma temperatura diferente. Curiosidade aqui, under init, muita gente que vem do Java, o under init é o construtor da classe. Então, de cara, eu corrijo o Python e corrijo o Java. Primeiro, que isso aqui não é o construtor, é o inicializador da classe. E segundo, que o construtor no Java, que a gente chama de construtor, na verdade não constrói nada, porque a instância já está construída. Ele também é o inicializador. Então, na hora que você dá o new para aquele objeto, lá em Java, aqui não, você já está instanciando alguma coisa. Você ainda não chamou a função de inicialização. No Python, no momento que você chama, ele cria um objeto, depois ele vem aqui e inicializa. Então tem essas duas etapas. Quando a gente fala etapa de construção de um objeto, é as duas coisas, inicialização e é a construção e inicialização. Quando você fala que instanciou alguma coisa, essas duas etapas, inicialização e construção. Então fiquem atentos a isso, porque o new do Java, na verdade, no momento que você chega no construtor do Java, você já está com o objeto pronto. Mas voltando aqui, outras características que são interessantes. Variáveis de classe, elas são acessadas pelo nome da classe. Repare que eu botei termômetro. E as de instâncias você chama com self. Self é a mesma coisa do diz. Em Ruby eu não sei, em Ruby. Self também? Que bom, né? E aqui tem uma coisa que é legal, que é property. Como assim? No Java, eles ensinam, eu aprendi em Java, eu posso falar em Java porque eu aprendi em Java. Não, bota get set em tudo. Pra quê? Não tem sentido, tá? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou encapsulando o meu get setter em properties. Ou seja, eu tenho uma variável, esse under aqui significa que essa variável temperatura ela é privada. Eu vou mostrar aqui que é ser uma variável privada no Python. E eu tenho uma validação. Toda vez que você atribuir algo à temperatura, inclusive na inicialização, vocês vão ver que na hora que eu instanciar essa variável, ele vai chamar esse setter. E se eu tentar inicializar com um valor menor que 200, menos 273, ele dá erro. Não deixa eu inicializar a variável. E ele seta a minha variável privada. Então, quando você der um ponto temperature, o que vai acontecer? Na verdade, ele está chamando esses métodos por trás. Então, isso é uma maneira que o Python achou de você continuar com uma sintaxe fácil. Você não precisa ponto, get, temperatura. Não, você chama pelo nome da variável. Porém, internamente, ele tem uma variável como privada. Então, deixa eu mostrar isso na prática aqui. O que eu... Ai, caramba. Isso, hein, velho? Eu vou fazer um A, receber minha temperatura, instanciei ela. Opa, isso. E lembra que eu falei que se eu tentar instanciar com algo diferente, ele dá pau, né? Então vamos passar a temperatura para... é termômetro, chama. Eu chamo de um jeito, ia falar de outro, né? Repare que a gente já deu o print do set. Lembra que eu falei que quando você faz a atribuição? Voltando aqui no código da atribuição, repare que ele faz self-temperature, recebe temperature. Eu não falei para ele get temperature. Ele automaticamente já sabe que tem que chamar esse setter aqui, inclusive já vai validar se o valor de temperatura passado é o que eu já falei para eles esperado. E como eu disse, você pode acessar pelo nome. Então eu tenho a temperatura acessando pelo nome, não precisa chamar um método para isso, ele faz isso automático. Nesse objeto eu não vou entrar em muito detalhe, como eu disse, dá para dar uma palestra inteira, quem sabe nos próximos segundos eu dou uma palestra inteira explicando a orientação do objeto em Python, que é muito legal. E a última coisa que eu queria mostrar, que é a corrotina. Corrotina é uma coisa fantástica que é difícil de entender no começo. Porque imagina esse código aqui. Eu tenho um contador que ele recebe uma variável x.
E esse contador enquanto x for maior do que 0, ele dá um yield. O que é essa palavra yield? Que diabo de palavra é isso? A tradução de yield é retorno instantâneo. O que vai acontecer? Eu tenho uma função, subir uma pilha. Toda vez que você chama uma função, você tem o stack daquela função. Aí, de repente, aquele x era 4 naquele momento. Aí ele bate no yield e fala, ó, yield tanto, volta aquele valor. O x naquele momento era, sei lá, 4. Ele volta o 4. Só que, em vez de ele dar como se fosse o return e acabou a função, acabou aquele escopo, ele guarda aquele instante. No momento que você chama de novo essa corotina, ele volta do mesmo lugar onde ele parou. Então ele volta do yield. Ele volta daqui, dá menos igual a 1, vê que o while ainda é verdadeiro e continua. Vamos ver se na prática eu vou mandar iterar sobre todos os números. Vou fazer um for no contador de 10. Então, repare que era 10. Na primeira vez que o for passa, ele chama com 10. Chegou no yield, voltou 10 para mim. Aí na segunda vez, o for chama o próximo elemento. Na hora que ele chamar o próximo elemento, ele vai dar o menos igual a 1 e vem no while de novo. Então repara que corotina basicamente ele para naquele momento e volta de onde ele parou. E agora uma coisa que tem legal, que é realmente para finalizar, eu consigo agora ter uma corotina sendo consumida por outra. Tem uma sintaxe nova do Python, que eu posso falar para ele, toCounter, ele volta um gerador para cada i nesse toCounter, ou seja, para cada elemento aqui. Essa função minha, ela pode se alimentar de duas fontes, é basicamente isso. Para cada elemento que você tiver aí, imprime esse elemento para mim. Então ele vai imprimir 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, esse yield from, ele vai consumir todo esse gerador aqui, toda essa rotina. No momento que ele termina, ele passa para a próxima linha. No caso aqui, é uma linha que chama novamente uma outra corretina. Então ele consome toda essa corretina, consome duas corretinas. Aí sobre o duck-type, a única consideração que eu queria falar era que o Python, ele, assim como o Ruby e tal, se faz parte como um pato, é um pato. Então é basicamente assim. Se você tem, por exemplo, iteração, eu consigo fazer um for de qualquer coisa que implementa o protocolo iterável. Eu consigo fazer um for em string. Ou seja, eu consigo iterar uma string, eu consigo iterar uma lista, eu consigo iterar uma tupla. Por que eu consigo iterar eles? Se eu tivesse uma função que esperasse um parâmetro iterável, ou seja, algo que pode ser... E quando eu falo iterável, algo que pode ser percorrido. É um container de elementos que pode ser percorrido. Por que todos eles eu consigo, uma lista, uma tupla, eu consigo percorrer? É justamente pelo duck-type. Se faz um pack, se faz pack como um pato, ou seja, se implementa o under-iter, que é justamente se ele permite ser iterável, ou seja, se faz pack, eu posso usá-lo nessa função. Isso é polimorfismo. Polimorfismo que em Java você tem, você faz isso através de herança e algumas outras estratégias, genérico também. Aqui em Python, você faz o polimorfismo através do duck-type. Então, se aquele objeto que você passou tem tudo que aquela função precisa, ele consegue executar aquela função, consegue passar por aquela função. Aí era isso que eu tinha falado sobre Python. Como eu disse, era conceitos de linguagem de programação, você vê que eu apliquei muitos conceitos aqui em Python. Espero ver essa galera toda, mais eventos, já está convidado, já está marcado no meetup próximo. E agora eu vou dar espaço para o nosso palestrante, que eu achei que eu falei pra caramba. Tá aqui meus contatos, quem quiser pegar no GitHub, os códigos, tudo que eu falei hoje, inclusive os códigos e um comentário, cada passo a passo está tudo lá. Não subi ainda não, vou subir hoje mais à noite. Tá? Valeu, obrigado, galera.